36. Deus vampiro mais forte. Capítulo 351. Já devo começar a chamá-lo de cunhado. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Muito obrigado por ajudá-la, mano. Bloodray gaguejou antes de lançar outro olhar furtivo para sua irmã. Vê-la envolta em segurança no manto de Damon só aprofundou seus delírios. Ah, isso é o destino. Ela resistiu a todos os homens do mundo, mas finalmente encontrou alguém digno. E é o mano mais velho, nada menos. Damon ignorou a expressão estranha em seu rosto e colocou Poenix contra uma pedra perto da entrada da mina. Ajustou o robe ao redor dela mais uma vez, garantindo que sua pele exposta estivesse coberta. Por um breve segundo, ele captou o lado vulnerável do rosto dela, calmo, quase frágil sem o fogo nos olhos, e ela pareceu ainda mais bonita. Ele se endireitou, virando-se para Espectro Sangrento. Ela vai ficar fora por um tempo. Proteja adequadamente. Espectro Sangrento imediatamente ficou em posição de sentido, estufando o peito. Deixa comigo. Nenhuma mosca chega perto da mana. Ele bateu no peito com determinação, mas suas próximas palavras arruinaram o efeito. Além disso, devo começar a te chamar de cunhado logo, ou é muito cedo? Damon lançou-lhe um olhar impassível. Espectro Sangrento viu seu rosto e riu nervosamente. Ah! Cedo demais. Cedo demais. Esqueça o que eu disse. Vai ser um pesadelo quando ela acordar, murmurou Damon enquanto se afastava de volta para a entrada da mina. Ele levantou a mão para tocar a parede quando percebeu que ainda tinha o líquido pegajoso e úmido na mão. Graças aos seus sentidos primordiais aguçados, ele conseguia sentir o cheiro mesmo àquela distância. Era a primeira vez que sentia um cheiro parecido, e uma expressão de constrangimento surgiu em seu rosto, que ele rapidamente apagou, ironicamente com a mesma mão. Merda. Ele então conjurou uma pequena esfera de fogo, queimando a substância em um instante. Foda-se. Concentre-se. Ele se recuperou e se concentrou na mina novamente. Elina deslizou para perto dele, esperando sua próxima ordem. Ao vê-la, Damon de repente teve uma ideia. Ele não estava fazendo nenhum favor à cobra, simplesmente mantendo-a no espaço de invocação o tempo todo. Na verdade, nesse ritmo, ela ficaria para trás e não seria mais tão útil para ele. Ele precisava dedicar tempo a ela, elevando-a de nível e cuidando dela como um mestre das feras faria, ou precisava deixá-la ir. Damon não sentia que tinha tempo naquele momento para cuidar dela pessoalmente, mas ver aquela mina lhe deu uma ideia. Ele poderia deixar Elina para trás, para guardar aquele lugar por enquanto. As feras tinham a capacidade de absorver núcleos de mana diretamente e se fortalecer. Sua maneira de sentir o elemento intuitivamente e usar os poderes elementais era um pouco diferente. Seu caminho evolutivo também era diferente quando comparado a outras raças, particularmente os humanoides. Ambos os caminhos tinham suas próprias vantagens e desvantagens e nenhum deles poderia ser considerado melhor que o outro. Esta mina aqui poderia ser uma oportunidade maravilhosa para Elina. A cobra teria todas as reservas de mana de que precisaria e seria capaz de caçar outras feras nas florestas próximas, ficando mais forte rapidamente. Ao mesmo tempo, ela também seria capaz de proteger a mina e permitir que ela amadurecesse mais. Ele seria capaz de sentir imediatamente se ela estivesse em perigo, e o portão de sangue poderia trazê-lo até lá em poucos segundos. Era uma situação vantajosa para todos. Damon se aproximou e afagou a enorme cobra na cabeça. Ela tinha uma aura de fogo ao seu redor, mas isso não o machucou nem um pouco. Na verdade, as escamas amarelo-carmesim brilhantes eram frias ao seu toque. Não porque fossem naturalmente frias, mas porque a cobra manipulava suas chamas com habilidade. Você é uma garotinha talentosa. Ele acariciou a cabeça dela. A serpente roncou baixinho em sua garganta, inclinando a cabeça na mão dele como se saboreasse o raro carinho. Fique forte, cobrinha. Coma o que quiser e torne-se o mais poderosa possível. Eu virei buscá-lo assim que terminar algumas coisas. Elina sibilou. Sua língua se moveu para fora, saboreando o ar rico em mana, e seus músculos se contraíram de excitação. Ela entendeu. Aquele lugar era dela agora. Com um movimento rápido, ela se afastou dele, desaparecendo nos túneis mais profundos onde o mana era mais rico. Você está muito ansioso. Damon sorriu. Ele lançou um último olhar para a mina e então saiu pela entrada novamente, voltando para o Espectro Sangrento e a Fênix. Parecia que Fênix ainda estava fora de si,
Então ele conversou um pouco com o espectro sangrento e então invocou um portão sangrento de volta à sala do trono do salão sangrento. O problema financeiro ainda o encarava e parecia que ele não tinha outra escolha a não ser arriscar e fazer o que precisava. Quem diabos ele estava enganando? Seu cérebro implorava para que ele pensasse racionalmente, mas uma parte dele queria muito fazer isso. Ele havia armado esquemas e cenários em que os Super 10 seriam fodidos pelo menos um pouquinho, mas não era o suficiente. Ele queria foder pessoalmente com os babacas que ousassem tocar em sua família. Também estava lá Aiden. Por que não aproveitar a oportunidade para aplicar um pouco de veneno no golpe que já havia planejado? É claro que, antes disso, ele precisava fazer alguns experimentos por conta própria. Ele já tinha uma ideia, mas precisava confirmá-la. Se o que ele pensava estivesse realmente correto, então ele poderia aumentar exponencialmente as perdas deles. Ele não teria apenas os esfaqueado no coração. Ele também estaria torcendo a faca e fazendo-os sentir ainda mais dor. Damon sorriu de entusiasmo. Dirigiu-se à sala de treinamento no salão de sangue, uma sala comum desta vez, e então começou. Começou seu experimento cuspindo na mão e depois se concentrando naquela saliva. Não para torná-la mais forte. Ele queria torná-la mais fraca. Deus vampiro mais forte. Capítulo 352. Para domar aquele catarro, a sala de treinamento estava silenciosa. As paredes de pedra revestidas de runas levemente brilhantes que pulsavam com o humano ambiente. Damon rolou a saliva na palma da mão, estreitando os olhos enquanto canalizava sua vontade para ela. Ele percebeu seu controle sobre ela pela primeira vez quando lutava contra aquele garoto, o Deus Necro. Ele parecia ter algum controle sobre seu Logi, assim como tinha controle sobre seu sangue. Tinha algo a ver com o uso do elemento veneno ou da essência venenosa. Ele não estava muito familiarizado com o elemento e primeiro ativou todas as suas habilidades recentes de veneno para senti-lo. Uma tênue névoa verde brilhou em sua palma enquanto, hálito tóxico, ganhava vida, vapores acres serpenteando entre seus dedos. Ele então usou explosão de veneno, decomposição e todas as suas habilidades, uma após a outra. A princípio, ele pensou que isso seria difícil e poderia até levar mais tempo, impossibilitando o uso de tudo a tempo, mas ficou positivamente surpreso. Talvez por causa de seu corpo envenenado, ele conseguiu ter uma intuição bem rápida. Ele então chamou Erin e conversou um pouco com ela sobre o assunto. Treinar com ela também melhorou seu progresso a passos largos. No fim das contas, havia um limite para o que ele conseguiria fazer em uma sala fechada. Ele abriu um portão de sangue novamente e, desta vez, um portal para um lugar que conhecia desde sua vida passada. As Montanhas Venenosas. Era um lugar cheio de todos os tipos de feras venenosas e era praticamente impossível sobreviver ali. Em sua vida passada, circulavam vários rumores sobre este lugar. Alguns alegavam que havia uma arma lendária escondida ali. Outros alegavam que havia algum tipo de herança ali. Dizia-se que todos os tipos de tesouros estavam enterrados ali, só porque ninguém havia explorado o lugar. Nem mesmo a guilda Supertem. O lugar inteiro era um verdadeiro pé no saco. Era banhado por névoas perpétuas de vapores nocivos, e havia feras mortais e venenosas a cada passo. Apenas alquimistas ocasionalmente entravam naquelas montanhas para tentar a sorte e conseguir alguns sacos de veneno forte, que valiam uma bela grana se convertidos em veneno mortal. No entanto, mesmo esses alquimistas vagavam apenas pelos arredores, sem ousar atravessar as montanhas. Vir até aqui era basicamente um desejo suicida. No entanto, a situação de Damon naquele momento era bastante singular. Aliás, assim que obteve a técnica dos 9 milhões de corpos venenosos, este foi o primeiro lugar que lhe veio à mente. Ele queria vir ali para tentar completar o segundo ciclo da técnica. Mas agora ele simplesmente fez essa viagem mais cedo para treinar. Qual lugar melhor para melhorar suas habilidades de envenenamento do que essas montanhas aqui? O portão de sangue se abriu com uma ondulação, e Damon atravessou. Erin o seguiu rapidamente, não querendo ficar para trás desta vez. Imediatamente, uma lufada de ar fresco os atingiu. Erin ficou bastante chocada. Meu senhor, isso é muito diferente do meu domínio. Damon riu. É sim. Embora tudo por ali fosse venenoso, as terras ainda eram férteis, a sua maneira distorcida. O lugar inteiro era coberto por uma vegetação exuberante. Árvores com cascas negras como carvão cresciam altas e tortas, com suas folhas pingando orvalho corrosivo. O solo pulsava com vida, veios de névoa esverdeada subindo das rachaduras como se a própria montanha respirasse.
Flores desabrochavam em cores tão vivas que pareciam irreais. Cada uma era extremamente bela, mas exalava um cheiro de morte. Damon respirou fundo, deixando as toxinas penetrarem em seus pulmões. Seu corpo vibrava em resposta, o corpo de 9 milhões de venenos sorvendo avidamente o ar venenoso como um homem sedento em uma fonte. Perfeito, murmurou ele, com os olhos vermelhos brilhando. Toda esta cordilheira é uma fornalha natural de veneno. Um momento depois, um grupo de cobras surgiu do chão e os cercou. Seus olhos eram da cor de esmeralda, e todas estavam em torno do nível 80, um nível bem alto para as regiões externas. Damon sorriu. Era para isso que ele estava ali. No entanto, não os atacou imediatamente. Permitiu que atacassem primeiro e tentou observar tudo ao redor. Tentou sentir como usavam o elemento veneno. Ele não se moveu para atacar, deixando uma cobra avançar rapidamente. Sua mandíbula se abriu de forma normal, com as presas pingando um líquido verde viscoso que sibilou ao atingir o solo. Damon sentiu a essência do veneno se aguçar no exato momento do golpe, condensando-se em um veneno mais potente antes mesmo da picada. Ele assentiu em compreensão, tomando notas mentais com muita seriedade. Uma cobra de nível 80 era bastante inteligente. Não era uma fera irracional. Ao ver a reação de Damon, a cobra ficou furiosa. O humano desprezava. Ela mordeu Damon impiedosamente, revidando e tornando seu veneno ainda mais potente. Mas no instante seguinte, seus olhos esmeraldas se arregalaram. Suas presas haviam sangrado e, ironicamente, quem havia sido envenenado não era o humano, mas ela mesma. A cobra não entendia o que havia acontecido. Sentiu sua essência se esvair ao cair morta no chão. Do outro lado, Damon sorriu. Só no primeiro encontro, ele conseguiu entender muita coisa. Vir para aquele lugar foi a decisão certa, afinal. O jogo inteiro estava em modo de desligamento, e ele ainda tinha cerca de 10 horas para, de alguma forma, fazer isso funcionar. Quando o mundo reabrisse, ele finalmente faria sua jogada. Seria hora de reencontrar seu bom e velho amigo, desta vez de perto e pessoalmente. Damon fechou os olhos e se acalmou. Seu sangue fervia de raiva e excitação, mas ele sabia que precisava manter a calma e a compostura. Para lidar com um canalha como Aiden e vencê-lo em seu próprio jogo, ele precisava ser extremamente cuidadoso. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 353, Solicitação de amizade enviada. Totalinotago no meio de uma floresta verdejante, 5 jiboias verdes dançavam uma dança estranha. Alguns poderiam se perguntar se era uma espécie de dança de acasalamento, mas, na realidade, elas estavam simplesmente se enrolando, se contorcendo, se tensionando e se enrolando constantemente, como se estivessem com uma dor insuportável. Eles se contorciam como se um fogo invisível queimasse em suas veias. Suas escamas esmeraldas brilhavam de forma normal sob a luz do sol, e cada contorção de seus corpos parecia menos um instinto e mais uma maldição gravada em sua carne. O chão sob eles estava rasgado e arranhado, como se estivessem se debatendo naquele local por horas. HMMM. Não é o controle ideal que eu queria, mas isso é bom o suficiente para eu conseguir fazer o trabalho. Damon sorriu. Então, soltou as 5 jiboias verdes do seu controle e, surpreendentemente, as deixou ir. Corram, cobrinhas. Estou de ótimo humor hoje. As 5 jiboias tentaram freneticamente escapar, com lágrimas de sangue escorrendo dos olhos. Eram todas feras de nível 110, mas, nas últimas horas, um monstro as manipulava como se fossem cobras-árvore de nível 10. Eles cambalearam pelo chão da floresta, correram o mais rápido que puderam, seus corpos raspando contra raízes e pedras em sua retirada desesperada. Sangue manchava a grama por onde passavam, manchando o verde com listras carmesim. Eles juraram silenciosamente nunca mais voltar para as regiões externas e desapareceram na densa vegetação. Observando a cena, Erin riu de alegria. Devo dizer, meu senhor. O senhor é simplesmente brilhante. Damon riu do seu ajudante sádico. Você ainda não viu nada. O verdadeiro show vai começar agora. Vamos. Já estamos 5 horas atrasados. Ele terminou o treinamento mais tarde do que o esperado, mas tudo bem. Os resultados foram exatamente como ele esperava. Agora ele estava pronto para executar seu plano. Alguns poderiam chamar isso de desejo de morte, mas que se dane. Se ele não se metesse com esses desgraçados agora, no futuro, eles poderiam até se tornar poderosos demais para que ele pudesse fazer alguma coisa a respeito.
Ele abriu a interface do sistema e a barra de mensagens na lateral. Lá, digitou um novo nome que ainda não estava na lista de amigos. Totalmente não é Deus. Esse nome foi uma das razões pelas quais ambos se tornaram rapidamente bons amigos em sua vida passada. Deus sangrento e totalmente não um Deus. Estamos indo atrás de vocês, mundo. Um dia nos tornaremos deuses imbatíveis. Damon se lembrou das inúmeras vezes que eles gritaram coisas constrangedoras depois de um dia duro de trabalho, ficando completamente bêbados. Damon cerrou os punhos e apertou confirmar. O nome piscou em sua interface, e o sistema emitiu um sinal sonoro suave. Solicitação de amizade enviada, Totalinotagode. Por um longo segundo, nada aconteceu. Então veio a próxima mensagem. Solicitação de amizade aceita. Damon congelou, então sorriu lentamente. Um sorriso capaz de arrepiar qualquer um. Erin sentiu o corpo todo formigar ao ver tal expressão no rosto de Damon. Ela lambeu os lábios, animada. Damon então começou a digitar sua mensagem. Enquanto isso, em outra parte do mundo do EAT Online, um homem vestido com uma armadura surrada e descombinada estava sentado à beira de um penhasco. Sua tela exibiu a mesma notificação e, pela primeira vez em anos, um sorriso surgiu em seus lábios. Interessante. Muito interessante, murmurou ele, agarrando seu cajado. Sua risada ecoou pelo vale, áspera e desenfreada. Eu estava pensando em te encontrar em breve, mas nunca pensei que você pediria um encontro por vontade própria. Acho que já passou da hora de eu conhecer um dos principais portadores do destino deste mundo. Este homem era ninguém menos que Aiden. Ele se teletransportou silenciosamente do local onde estava sentado e apareceu em uma das cidades próximas. Caminhou até uma cabine privativa em uma taverna e abriu a porta. Ah! Algumas garotas quase nuas gritaram dramaticamente e agiram timidamente, cobrindo suas partes íntimas. Mas, vendo que estavam sendo completamente ignoradas, se aquietaram e ficaram de lado. Levantem-se. Temos trabalho a fazer. Aiden falou com indiferença. Seus olhos nem sequer registraram as mulheres. Magica, por outro lado, estalou a língua, irritado. Por que você está aqui para me incomodar de novo? Não consegue encontrar mais ninguém? Ele suspirou de irritação e voltou a acariciar a bela mulher que estava grudada em seus quadris. Sem nenhum respeito por Aiden, ele simplesmente continuou a lamber os mamilos daquela mulher e a penetrá-la repetidamente, fazendo-a gemer e estremecer. Aiden continuou sem demonstrar reação. Apenas respondeu calmamente, saiba que você já está em terreno instável. Você já falhou 2 vezes. Esta é a sua terceira e última chance. Se você errar agora, não haverá mais chances para você. Magica continuou mordendo e provocando aquela mulher e até puxou outra para mais perto de si, enfiando os dedos nela. Cara, por que você nunca me deixa me divertir de vez em quando? Eu trabalho duro 24 horas por dia, 7 dias por semana, para vocês. Um dia de folga é pedir demais? Até os trabalhadores escravos têm mais tempo livre do que eu. A respiração ofegante de Magica preencheu a cabine, mas Aiden permaneceu parado como um espectro, impassível diante da exibição carnal à sua frente. Sua presença por si só era sufocante, e até as 2 mulheres tremendo sob o aperto de Magica olharam nervosamente para ele. Tudo bem. Foda-se. Estou gozando. Estou gozando. Tudo bem. Sem trocadilhos. Ele então riu e grunhiu enquanto gozava, e finalmente se retirou do lugar onde estivera grudado nas últimas horas. Magica ainda não demonstrava sinais de pressa. Pegou um pedaço da carne assada da mesa, enfiou na boca e falou enquanto ainda mastigava a comida. Se você não está interessado em mulheres, tem homens aqui também. Sem julgamentos, Aiden. Ele falou enquanto partículas de comida voavam para todos os lados. Pelo menos como alguma coisa. Esta carne de grifo assada está muito saborosa. Magica enfiou mais carne em sua boca. Vendo que Aiden não se importava com nada e já havia começado a sair, ele correu atrás dele. Deus vampiro mais forte. Capítulo 354. Ele virá ou não? Espere. Espere. Presumo que você também queira conhecer aquele maluco. Ele está treinando sem parar há muitos dias. Ele está no centro de treinamento avançado da cidade de Aku. Aurex também está lá. Posso pegar os dois, se quiser? Ele seguiu Aiden com dedos sujos de graxa e um sorriso torto, claramente tentando aliviar o clima, mas o peso agudo do silêncio de Aiden pressionava como uma lâmina em sua garganta. Não preciso que você os pegue, respondeu Aiden finalmente. Eles já devem estar a caminho.
Nem todo mundo ignora as mensagens deles, e nem todo mundo pode se dar ao luxo de perder tempo. Ok, já chega. Da próxima vez, vou continuar checando minhas mensagens, mesmo nos meus dias de folga. Magikarp revirou os olhos enquanto continuava a andar casualmente. Eles caminharam até os arredores da cidade quando Aiden abriu um portal. A habilidade era diferente da do portão de sangue, mas ainda assim funcionou. Em um segundo, Aiden e Magikarp chegaram ao seu destino. Para a surpresa de Magikarp, era uma vasta extensão de planícies gramadas. As planícies se estendiam infinitamente diante deles, onduladas por gramíneas altas. Era o tipo de lugar que não deixava nenhum esconderijo específico. Magikarp franziu a testa. Tem certeza de que nos quer aqui? Achei que você queria que seu envolvimento conosco fosse mantido em segredo. Alguma coisa mudou agora. Aiden não respondeu. Magikarp só conseguiu suspirar, exasperada. Não é um bom sinal para um líder guardar tudo para si. Você precisa expressar seus pensamentos de vez em quando. Senão, como eu saberia o que dizer e o que não dizer? Que tal você me deixar falar sozinho? Aiden interrompeu sem rodeios. Magikarp simplesmente desistiu. Não se deu mais ao trabalho de argumentar com aquele louco. Ajeitou o manto e o capuz adequadamente, certificando-se de que nenhuma parte do rosto ficasse visível do lado de fora. Mas quem diria, seu esforço poderia ser inútil. Aquele desgraçado era esse tipo de pessoa. Ele provavelmente. Não. Com certeza tinha algum tipo de habilidade de inspeção que lhe permitia enxergar através, mesmo que a outra parte tivesse tudo sob controle. Magikarp cerrou os dentes. Ele odiava aquele desgraçado até a medula. Deus do sangue. O cara simplesmente apareceu do nada e agora estava praticamente dominando o jogo. Não deveriam ser eles, os malditos Super 10, dominando esse maldito jogo. Enquanto ele silenciosamente amaldiçoava o bastardo da vez várias vezes, os outros membros do grupo logo chegaram. Para a surpresa de Magikarp, além de Aurex e aquele louco, parecia haver duas outras figuras. Naturalmente, todos eles também estavam completamente cobertos, sem revelar um único detalhe de suas identidades. Até mesmo suas armas estavam escondidas. A menos que uma briga começasse, nada seria revelado sobre eles. Mas Magikarp sabia que esses caras também tinham que ser de primeira linha. Por primeira linha, ele se referia aos jogadores de nível superior, que ninguém sabia que existiam. Por um momento, ele pensou em um cenário e seu sorriso se alagou. Como seria maravilhoso se uma briga realmente acontecesse aqui. Todo mundo quer um cara poderoso e poderoso. Aquele cara era atacado em grupo e jogado como um depósito de porra. Ele, Aurex e aquele louco estavam praticamente no mesmo barco. Estavam todos ansiosos para lutar com aquele desgraçado só mais uma vez. Durante o ataque de purificação, aquele desgraçado conseguiu escapar por entre os dedos deles usando métodos dissimulados. Se não fosse por aqueles paladinos e sacerdotes fracos e de merda, eles não teriam perdido a luta. Mas agora os três haviam perdido para ele. Sem mencionar que também haviam perdido um recurso precioso por causa dele, o que os atrasou bastante. Magikarp lançou um olhar furtivo para o louco que estava parado perto dele. O corpo inteiro do sujeito tremia de cima a baixo, de raiva e fúria, sem dúvida. Madman era um maníaco por treinamento. Não havia muita coisa com que ele se importasse, mas tinha muito orgulho daquela fera dracônica mutante. O deus do sangue jamais deveria ter matado aquela coisa. Agora que ele tinha essa criatura, Madman não o deixaria em paz, não importa para qual mundo ele fugisse naquele vasto multiverso. Magikarp riu baixinho. O pobre sujeito provavelmente nem sabia que existia um multiverso e que, na verdade, havia bilhões de mundos além do deles. O idiota dançava como uma prostituta barata exibindo os peitos para todo mundo, sem saber o que o esperava no futuro. O tempo passou e logo mais de uma hora se passou. Todos ficaram imóveis como estátuas, mas Magikarp estava começando a ficar impaciente. Será que aquele desgraçado finalmente conseguiu um cérebro e cancelou a reunião? Por trás de toda aquela confiança e arrogância, havia um cérebro de verdade? Duvido. Ele zombou enquanto olhava para a figura solitária à distância. Um homem caminhava em direção a eles. Assim como eles, ele também estava completamente coberto, mas, diferentemente deles, ostentava orgulhosamente seu apelido. Deus do sangue. O maldito bastardo realmente ousou entrar sozinho e sem medo algum. Isso foi coragem ou tolice? Magikarp sorriu. Ele não se importava. O idiota estava ali e era só isso que importava.
Hoje ele ia ficar completamente destruído. Virou-se para lançar outro olhar furtivo para o louco, que mal se controlava. Aurex apertou o punho da arma sob a capa, tornando-se branco. As duas figuras ocultas permaneceram silenciosas e indecifráveis, mas suas sutis mudanças de expressão revelavam que estavam prontas para atacar a qualquer passo em falso. Ia ser uma festa do caralho hoje. O filho da puta ia se ferrar de todas as formas. No entanto, antes que qualquer um deles pudesse fazer qualquer movimento, a voz de Aiden interrompeu, alta e clara. Serei o único a falar hoje. Sugiro que todos fiquem parados até eu dizer. Deus vampiro mais forte. Capítulo 355. Como você sabia? Depois que Aiden falou, o silêncio foi absoluto. Ninguém ousou contrair um músculo. Até Magicar, que adorava falar besteiras nos piores momentos possíveis, se viu estreitando os olhos e mordendo a língua. Madman tremia visivelmente de raiva, a tensão da contenção retorcendo seus ombros, mas ele também não se moveu. Ninguém conhecia verdadeiramente a profundidade da história de Aiden, suas verdadeiras origens, seu propósito ou os limites de suas habilidades, mas todos entendiam um fato inabalável. Ele não era alguém com quem se pudesse brincar. Um mago temido e respeitado pelos líderes mais poderosos do mundo não conquistou essa reputação por mero blefe. Quando Aiden falava, até os maníacos mais violentos obedeciam. Mas essa quietude não era paz. Era apenas uma coleira, uma corda fina como um fio mantendo o caos sob controle. Eram lobos acorrentados, esperando a coleira escapar. Sob aqueles mantos, sob suas respirações sufocadas e apertos apertados, a sede de sangue fervia como magma. De uma forma ou de outra, uma briga iria explodir hoje. Quando isso acontecesse, cada grama de paciência e contenção que demonstrassem agora se quebraria como madeira quebradiça, e então a verdadeira tempestade começaria. Toda a fúria que estavam engolindo agora explodiria em carnificina. Do outro lado das planícies, Damon caminhava em direção a eles, completamente despreocupado com a tensão sufocante. Seus movimentos eram vagarosos, quase zombeteiros, como se estivesse chegando atrasado a um jantar. Ele riu baixinho, apontando para as capas. Olha só. Todos nós temos o mesmo jeito de se vestir. Muito estiloso, não acha? Ele ou não reconheceu a ameaça à sua frente, ou não se importou nem um pouco. Quando finalmente parou diante deles, seu olhar carmesim percorreu cada figura oculta com um divertimento perverso. Ele se perguntou quem seria cada um, cujas respostas ele sem dúvida encontraria em breve. Aiden sorriu de volta. Ele era o único sem capuz, o único que ousava mostrar o rosto em público. Ao contrário dos demais, ele não usava capuz, nem máscara, nem véu de segredo. Sua expressão era gentil e acolhedora. Ele parecia o vizinho de quem você pegaria açúcar emprestado, a alma gentil que carregava compras para os idosos, que acenava para as crianças a caminho da escola. Seu sorriso inofensivo, de garoto comum, irradiava exatamente o oposto de tudo que ele era. Era desarmante. Era aterrorizante porque Damon agora sabia exatamente o quão babaca ele era. Isso o fez se perguntar ainda mais quem o cara realmente era. Os olhos de Damon se voltaram para o apelido que ele já vira inúmeras vezes. Totalmente não é Deus de repente, um pensamento lhe passou pela cabeça. Alguém que nunca havia pensado antes. Será que aquela pessoa à sua frente seria mesmo um Deus? Ele rira disso muitas vezes em sua vida passada, mas nunca pensara muito a respeito. Parado ali agora, diante daquele mesmo sorriso desarmante da mesma polidez fingida, Damon não conseguia deixar de se perguntar. Seria possível? O nome não era uma piada, mas uma verdade, tipo, bolas na cara. Um Deus escondido entre os homens. O pensamento arrepiou. Porque, se fosse verdade, todas as suas vitórias, todo o seu progresso com garras, poderiam não ter passado de uma peça de jogo movida ao longo de um tabuleiro desenhado pela figura sorridente à sua frente. Quão consciente ele estava e quão poderoso ele era. Damon não permitiu que nenhuma de suas dúvidas transparecesse em seu rosto. Em vez disso, retribuiu calmamente o sorriso do bastardo conivente. Ao contrário de antes, quando perdera o controle, desta vez estava muito mais calmo e estável. Olá, Deus do sangue. Fico feliz que tenha entrado em contato comigo. De verdade, disse Aiden com aquele sorriso irritante de vizinho. Faz dias que quero falar com você pessoalmente. Alguém do seu calibre não deveria andar por aí sozinho. O que você acha de se juntar à nossa guilda? Damon inclinou a cabeça,
seus olhos vermelhos brilhando arrogantemente. Uma guilda, hein? Eu realmente não tenho planos de entrar para uma. Mas... Seu sorriso se alagou. Vou manter esta oferta em mente. Qual é o nome da sua guilda, a propósito? Ele perguntou casualmente, sabendo muito bem que Aiden era muito escorregadio para dar uma resposta direta. Mesmo assim, ele queria ouvir que desculpa a cobra daria. Para sua surpresa, Aiden não se esquivou, nem driblou a verdade. Para surpresa de Damon, ele apenas sorriu. É segredo. Bem, continuou Aiden suavemente, ignorando o momento. Já que você não quer se juntar a nenhum grupo por enquanto, não vamos perder mais tempo. Imagino que esteja com pressa. Provavelmente precisa de dinheiro, certo? Damon ergueu uma sobrancelha. Deixou transparecer um pouco de surpresa no rosto. Já imaginara que a cobra o traria à tona em algum momento, depois de descobrir o que ele andava fazendo ultimamente. Afinal, ele havia contatado muita gente nova. Era inevitável que a cobra escapasse de um jeito ou de outro. Como você sabia? Perguntou Damon com uma risada leve, como se estivesse tentando não parecer surpreso quando, na verdade, não estava surpreso. Porque eu sei que não fomos as primeiras pessoas que você contatou para vender seu veneno. Aiden deu de ombros. Tudo bem. Não é grande coisa. Eu entendo que você teve que conhecer pessoas com quem está mais familiarizado antes de vir até mim. Poucas pessoas sabem que eu existo. Na verdade, estou bastante curioso para saber como você sabe meu apelido. Sabe? Eu não costumo mostrá-lo. Damon sabia que o sujeito estava pescando alguma coisa, mas não planejava lhe dar nada hoje. Você tem seus métodos. Eu tenho os meus. Como eu poderia não saber sobre a pessoa que quase conseguiu um item lendário que estava em leilão? Faz apenas alguns dias. Espero que você ainda tenha esse dinheiro em mãos. Damon fez o melhor que pôde para fazer parecer que foi somente por causa da exposição na casa de leilões que ele havia organizado todo esse encontro. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 356. Acordo ou ameaça. Os olhos de Aiden brilharam de divertimento, e os cantos do seu sorriso não se desvaneceram. Você é esperto. Muito esperto. Sabe como manter as cartas escondidas. Seu tom era quase de admiração. Com experiência. Mas me diga, você está aqui para comprar ou só para me fazer perder tempo com papo furado e propostas de recrutamento de guildas? Você tem dinheiro ou não? Damon agiu de forma arrogante e impaciente, exatamente como a internet o retratava. As figuras encapuzadas se moveram quase imperceptivelmente ao ouvir as palavras de Damon, os lobos contidos praticamente salivando por uma desculpa para atacar. Mas, ainda assim, ninguém se moveu. Ok, relaxa. Aiden riu. Não vou mais enrolar. Eu tenho os fundos necessários. Os olhos vermelhos de Damon se estreitaram. Ótimo. Porque eu não perco tempo com curiosos. Se você está aqui, então coloque o ouro na mesa e vamos acabar logo com isso. Quanto ouro você tem e de quantos frascos precisa? Ele falou sem rodeios, sem nenhuma gentileza. As figuras encapuzadas se contraíram novamente, a tensão percorrendo suas formas imóveis como uma corda de arco esticada pronta para arrebentar. O tremor do Madman atingiu o auge, os nós dos dedos embranquecendo sob as vestes, como se a única coisa o impedisse de despedaçar Damon membro por membro fosse a ordem silenciosa de Aiden. Até Aurex, normalmente mais frio que gelo, inclinou-se ligeiramente para a frente, com a lâmina oculta pronta para disparar. Aiden, no entanto, apenas riu. Simples. Gostei. Mas você precisa saber de uma coisa antes que eu lhe entregue qualquer coisa, Deus do Sangue. Tenho alguns termos e condições para comprar seu produto e ajudá-lo com seus problemas financeiros. Que condições? Simples. Preciso que você fique longe de 2 jogadores. Aiden sorriu. Duvido que você saiba os nomes verdadeiros delas. Vou te dar apenas os apelidos. Meira e Aurora. Pelo que entendi, você também não parece gostar muito das duas. Então deve estar tudo bem, certo? Damon hesitou por um instante, mas depois simplesmente deu de ombros. Claro, não tenho problema em fazer isso. Mas, para exigir algo assim de mim, você tem condições? De quantas moedas de ouro está disposto a abrir mão? Então veio a resposta que Damon não esperava. Eu tenho todos os 2,5 bilhões que você precisa. Aiden sorriu. Você está tentando juntar dinheiro para seus recrutas vampiros, não é? Minhas fontes me disseram que essa é a quantia que você precisa. O valor total?
Aquele babaca estava mesmo oferecendo a ele o valor total. Os lábios de Damon se curvaram em um sorriso malicioso e perigoso. 2,5 bilhões. Não era só dinheiro, era uma montanha de ouro que poderia financiar um império. E Aiden havia falado o número exato que Damon precisava para a vitória de seu salão de sangue como se não fosse grande coisa. Sem palpites, sem aproximações. Apenas o grande número na tela piscando. O fato de ele saber esse número não foi uma grande surpresa para ele, mas simplesmente revelar tudo. Quão fundo estavam os bolsos desses caras? Isso só fez Damon ter certeza da decisão que já havia tomado. Ele precisava se mobilizar mais para financiar coisas como essa. Implorar e catar coisas assim não ia funcionar pela segunda vez. Damon riu. Você realmente está muito bem informado. Quase até demais. Me diz, você sabe quanto eu paguei pelo café da manhã hoje também? Aiden, no entanto, apenas sorriu mais amplamente, como se o sarcasmo de Damon o divertisse. Café da manhã? Não. Mas eu sei o que você quer, Deus do sangue. E também sei o que você teme. E o que é isso? Você quer governar a cidade de Niera com seu salão de sangue. Você não quer que outro rival se torne uma ameaça antes que seu salão de sangue se estabilize. E eu estou lhe dando um caminho para isso. Pegue meu dinheiro, concorde com meus termos e se concentre no que realmente importa. Ou, a voz de Aiden suavizou, quase brincalhona. Vá embora sem nada, e veremos se seu salão de sangue pode durar o suficiente sem o ouro para financiá-los. Damon riu sombriamente, recusando-se a deixar o bastardo perceber. Você gosta mesmo de fingir que está no controle, não é? Mas deixa eu te dar um conselho, Totalenotagode. Adivinha só. Você não é um deus de verdade. Se eu sair daqui, ainda tem 1 milhão de maneiras de salvar meu salão de sangue. Mas você não vai conseguir o veneno que precisa. Aliás, eu posso até fornecer esses frascos de veneno para seus inimigos. Você já devia ter adivinhado, né? Eu tenho um jeito de fazer mais deles. Ele então deu um passo lento para frente, com os olhos vermelhos brilhando. Agora me diga. Isso é um acordo ou uma ameaça? Porque se for a segunda opção, ficarei feliz em nos poupar do trabalho e começar a matar seus bichinhos um por um até você parar de sorrir. As 6 figuras atrás de Aiden se moveram imediatamente. Auras poderosas irromperam de todos eles e armas surgiram em suas mãos. Damon reconheceu instantaneamente 2 deles. Magica e Aurex estavam ali. Se Damon tivesse que adivinhar, entre os outros 4, deveria estar o sujeito que se uniu ao dragão mutante. Ele tinha alguns palpites sobre os 3 restantes, mas não se importava muito com isso. Ele não fez isso para descobrir que tipo de apoio Aiden tinha. Ele tinha que fazer isso para garantir que o desgraçado conivente não duvidasse dele. Aiden tinha jogado uma montanha de dinheiro nele, resolvendo todos os seus problemas de uma vez. Damon jamais rejeitaria. Quanto a Aurora, se ela estivesse realmente em apuros, ele não a ignoraria. Aquela mulher o havia ajudado muitas vezes e ele não era um babaca de abandoná-la assim. Então, ele concordar com esse termo também era praticamente uma mentira. E se ele simplesmente concordasse com tudo o que aquele desgraçado dissesse, pareceria muito suspeito. Ele precisava mostrar que estava realmente desesperado por dinheiro e, ao mesmo tempo, usar sua arrogância para esconder isso. Assim, não suspeitaria que havia algo mais. Damon havia desempenhado o papel com calma. Agora só faltavam os resultados. Deus vampiro mais forte. Capítulo 357. Você vai deixá-lo ir embora assim? Por um momento, pareceu que todo tipo de caos iria explodir, mas, mais uma vez, Aiden só precisou levantar a mão. Como cães bem treinados, as 6 figuras encapuzadas congelaram no lugar, sua intenção assassina recuando o suficiente para impedir que o ar se rompesse. O sorriso de Aiden nunca vacilou. É isso que eu gosto em você, Deus do sangue. Mesmo quando está diante da morte certa, você late mais alto do que qualquer outra pessoa. É tolo, ousado e imprudente. Mas faz as pessoas hesitarem. A hesitação vence batalhas. Os olhos de Damon brilharam perigosamente. Pare com esses discursos bonitos, cara. Eu não vim aqui para receber elogios. Cadê meu ouro? Temos um acordo ou não? Aiden finalmente girou o pulso e o sistema apitou. Ding. Pedido de troca. 2,5 bilhões de moedas de ouro. Damon tentou ao máximo permanecer indiferente, mas ainda estava profundamente chocado. No máximo, esperava ganhar 50 ou 100 milhões de moedas de ouro com aquele encontro.
talvez até mais algumas centenas de milhões de moedas. Mas simplesmente jogar todos os 2,5 bilhões nele. Ele estava totalmente sem palavras. Quão poderoso era esse cara? Para gastar tanto dinheiro, ele provavelmente deveria ter influência sobre todas as guildas Super 10. Como algo assim é possível? Os Super 10 podem ser unidos em alguns aspectos, mas basicamente são originários de países diferentes. Era impossível para todos aqueles líderes mundiais, de todos os países, cada um com um ego enorme, cooperarem e respeitarem um único sujeito como esse. Esqueça os líderes mundiais. E quanto a esses jogadores de talento sobre-humano? Que tipo de pessoa poderia merecer tanto respeito deles? E esse desgraçado agiu como um camponês e se tornou muito amigo dele em sua última vida. Tudo para tirar o reino de sangue dele. Tinha que ser por causa do reino de sangue e dessa linhagem que ele conseguiu adquirir. Esse cara estava atrás de sua linhagem primordial desde o começo. Um número brilhante pairava entre eles como um ser vivo. Damon engoliu todos os seus pensamentos e teorias e perguntou calmamente, de quantos frascos você precisa em troca? Aiden riu. Parecia bastante satisfeito com a expressão de espanto no rosto de Damon. Não tantos quanto você teme. Só alguns servem. Digamos 200. 300 no máximo. Ele deu aquele sorriso irritante novamente. Considerando o preço de um frasco no leilão, isso é mais do que justo, não é? Justo, né? Então você quer veneno suficiente para derrubar um pequeno exército, mas ainda age como se estivesse sendo generoso. Que matemática interessante você tem aí. Pense nisso como um investimento, Deus do sangue. Você recebe os fundos para construir seu pequeno império, e eu recebo um seguro contra ele. Uma troca. Simples. Eficiente. Mutuamente benéfica. Damon riu baixinho, embora seus olhos endurecessem. Então você está me dizendo que pode acabar comigo quando quiser. Aiden sorriu e não disse nada. E se eu já tiver o antídoto para esse veneno? Eu fiz o veneno. Com certeza, também posso fazer o antídoto. Aiden riu baixinho. Só preciso me preocupar com isso se eu tivesse a intenção de usar isso contra você, o que não é o meu caso. Não precisa ser tão cínico, sabe? Nem todo mundo quer te pegar. Você deveria pensar em mim mais como um amigo. Espero que, quando vir o quanto essa transação é benéfica, mude de ideia. Até lá, provavelmente nada do que eu disser mudará a sua opinião. Nem toda negociação é uma faca no escuro. Damon não disse nada. Simplesmente jogou 200 frascos na interface de troca e os aceitou. Aiden olhou rapidamente para o número de frascos e os aceitou mesmo assim. Tão mesquinho. Ele sorriu e balançou a cabeça. Considere isso um adiantamento, disse Damon friamente. Se quiser mais, pague mais. Eu não administro uma instituição de caridade. Aiden inclinou a cabeça, o sorriso se abrindo daquele jeito inofensivo que era tudo menos isso. Justo. Suponho que com isso nossa reunião esteja oficialmente encerrada. A menos que você pretenda me fazer perder mais tempo, respondeu Damon, secamente. Ele se virou ligeiramente, sua capa balançando na brisa suave, já deixando claro que não tinha intenção de se demorar. Não. Não tenho mais nada a lhe oferecer neste momento. Boa sorte. Espero que nos encontremos novamente em breve. Ah, não se esqueça. As duas mulheres já pertencem a outra pessoa. Você deveria ficar longe delas. Estou lhe dizendo isso para o seu próprio bem. Damon congelou por um instante, mas então começou a se afastar como se nem tivesse ouvido o que Aiden havia dito. As 6 figuras encapuzadas se afastaram o suficiente para deixá-lo passar, embora sua intenção assassina permanecesse como uma lâmina em suas costas. Em questão de segundos, a figura de Damon desapareceu das planícies. Você vai deixá-lo ir embora assim? Rosnou Madman, com a voz rouca de fúria. Todo o seu corpo tremia sob a capa, a raiva e a sede de sangue vazando como o vapor de uma panela fervendo. Aiden nem virou a cabeça. Seus olhos se demoraram na direção em que Damon havia desaparecido, o mesmo sorriso inofensivo ainda estampado nos lábios. Sim. O louco deu um passo à frente, os punhos cerrados com tanta força que suas unhas cravaram na pele. Ele zombou de nós. Zombou de você. Se você tivesse dado a ordem, eu teria esmagado com o meu pé aqui mesmo. Por que nos conter? Porque esmagá-lo agora seria um desperdício, respondeu Aiden suavemente. Você mata o filhote no momento em que ele mostra os dentes. Não. Você o deixa crescer, observa até onde ele ousa escalar. Então, quando chegar a hora certa,
Você decide se ele merece viver ou cair. Magica estalou a língua. Então vamos ficar aqui abanando o rabo enquanto o Deus do sangue fica mais forte. Parece brilhante. Absolutamente infalível. O sorriso de Aiden finalmente mudou, apenas uma fração, mas o suficiente para congelar o sarcasmo na garganta de Magica. Não perdemos nada aqui hoje. Na verdade, ganhamos muito mais do que ele. Precisávamos desses venenos para entrar naquele reino de bolso. Além disso, quando aquele filhote precisar de mais dinheiro da próxima vez, a quem você acha que ele vai pedir esmola? Deus vampiro mais forte. Capítulo 358. Isso é o que um senhor merece. Quando Damon sentiu que estava longe o suficiente, ele usou diretamente a habilidade do sistema do Lorde do Salão de Sangue e se teletransportou para o Salão de Sangue das Grandes Planícies. Num piscar de olhos, as planícies gramadas, a tensão sufocante e o sorriso enlouquecedor de Arden desapareceram. O mundo se fechou sobre si mesmo até que as botas de Damon pisaram novamente no chão de obsidiana polida de seu salão de sangue. Ele expirou lentamente, estreitando os olhos carmesim. Em sua interface, o número 2. 500 milhões brilhava como uma montanha de ouro, a prova de que a troca havia dado certo. Ele esperava que o encontro fosse bem mais caótico, mas aquilo era diferente. Damon olhou em silêncio para o nada e então se sacudiu como um cachorro que acabou de sair da água. Porra! Aquele desgraçado é realmente incrível. Ele tentou mais uma vez se livrar daquela sensação assustadora que se agarrava à sua pele, mas não havia como negar. Quem diabos era esse cara? Erin, que estava enrolando o cabelo distraidamente no canto do quarto, animou-se imediatamente. Seus olhos brilharam ao ver Damon retornar, e ela imediatamente correu até ele. Percebendo que ele não estava de bom humor, ela rapidamente sugeriu: posso servir ao meu senhor com uma massagem suave e relaxante? Hã? Damon olhou para ela, confuso. Desde quando cobras dracônicas oferecem massagens como se fosse a coisa mais natural para elas? Seu olhar então percorreu a sala, pousando em duas outras figuras que o aguardavam. Uma era Kael, e a outra era o idiota que ele não via há algum tempo. Riven. Ao olhar para o rosto estranho e envergonhado de Riven, Damon percebeu imediatamente quem era o responsável por ensinar Irin sobre massagens. Mas ele não rejeitou a oferta. Depois de horas de treinamento e de tudo o que acabara de passar, merecia uma boa massagem e alguns minutos de relaxamento. Ignorou o idiota que tentava esconder o rosto e acenou para Irin. Vamos lá. Acho que deveria ter uma pousada aqui em algum lugar. Kael rapidamente se adiantou e me contou os detalhes. Sim, meu senhor. Um quarto foi preparado para você no momento em que reivindicou este salão. Piscinas, camas de pedra aquecidas e uma alcova de descanso, tudo à sua disposição. Eu o guiarei até lá. Erin imediatamente se iluminou, seus olhos verde-azulados brilhando de alegria por ter tido a chance. Ela deslizou para o lado de Damon, praticamente pulando de alegria. Então permita-me, meu senhor. Garantirei que todos os seus músculos estejam relaxados, cada grama de fadiga banida. Quando eu terminar, você se sentirá renascido. A maneira como ela disse isso soou menos como uma oferta de conforto e mais como uma promessa alegre de tormento. Enquanto isso, Riven tossiu sem jeito e coçou a nuca, virando o rosto deliberadamente. Damon ignorou as tentativas desajeitadas do sujeito de se fazer de inocente e seguiu Kael'thor. Ele estava, sinceramente, um pouco animado com a coisa toda. Se havia uma coisa em que os vampiros eram bons, era a indulgência. Os nobres, em particular, sabiam como vivê-la intensamente. Ele seguiu Kael'thor pelos corredores enegrecidos do salão de sangue. Desta vez, o ar opressivo dentro do salão de sangue foi substituído pelo conforto decadente do luxo vampírico. A câmara em que chegaram era exatamente o que Damon esperava de seu salão, um santuário indulgente esculpido para governantes. Uma enorme banheira de cristal ficava no centro, suas paredes brilhando fracamente sob o brilho vermelho sangue de arandelas encantadas. O vapor subia preguiçosamente, carregando consigo o aroma inebriante de sangue fresco. Não sangue comum, mas algo raro, algo potente. Damon respirou fundo, e seus instintos vampíricos reconheceram imediatamente a riqueza da essência contida ali. Não era apenas um banho, era uma piscina de restauração, repleta do sangue vital de feras de grau raro ou superior. Cada gota pulsava levemente com mana, prometendo aliviar feridas, restaurar a vitalidade e fortalecer o corpo de maneiras sutis. Perto dali, havia uma cama enorme, luxuosa ao ponto da decadência.
Lençóis de seda tingidos no tom mais profundo de carmesim a cobriam, macios o suficiente para engolir um homem inteiro em suas dobras. Cortinas grossas de veludo pendiam do dossel, encantadas para bloquear som e luz amando do Senhor. De um lado da câmara, prateleiras de obsidiana cobriam a parede, exibindo decantadores de vinho de sangue espesso e bandejas de frutas que brilhavam levemente com mana. Em frente às prateleiras, um estrado baixo continha lajes de pedra aquecidas, claramente projetadas para tratamento e recuperação. A estrutura toda era ainda melhor do que a do seu quarto principal, no seu castelo particular, no mundo real. Damon fez uma anotação mental para ordenar que La Roche elevasse o castelo a esses padrões. Parecia que o maldito estava escondendo algo dele. Agora, isso é o que um lord merece. Damon tirou a capa, jogando-a para o lado com pouco cuidado. Ele rapidamente começou a tirar seus equipamentos quando Irene se adiantou, ansiosa, para ajudá-lo. Damon deu de ombros e aceitou o tratamento real. Quando em Roma. Ele sorriu e soltou um longo suspiro, relaxando os ombros completamente. Os dedos ágeis dele foram rápidos em desatar as últimas tiras da armadura dele. Seus movimentos eram suaves, mas quase reverentes, como se despilo fosse algum tipo de ritual sagrado. Damon permitiu, afundando-se no papel sem culpa. Ele havia merecido aquele momento. O peso de sua capa e equipamento escorregou de seus ombros, deixando-o mais leve, mais livre, seu corpo suspirando de alívio. O vapor do banho de sangue o envolveu como um ser vivo, grudando-se à sua pele, penetrando em seus sentidos. A fragrância inebriante férrea fez suas veias se agitarem. Ele entrou no banho sentindo o sangue envolvê-lo completamente. Seus instintos vampíricos rugiram despertos. Não era apenas calor que o envolvia, era poder, puro, rico, inebriante. A essência de feras raras carregava a mana que pulsava em suas veias, cada pulsação curando a fadiga, reforjando músculos e espírito. Ele inclinou a cabeça para trás, encostada na borda da banheira, com o olhar vermelho entreaberto, saboreando a adrenalina. Sua pele se arrepiou, seus sentidos relaxaram e a tensão acumulada em seu corpo se dissipou. Alguns segundos depois, ele sentiu um corpo quente e macio abraçá-lo por trás. Deus vampiro mais forte. Capítulo 359. Meu senhor, por favor, permita-me esta honra. Damon virou a cabeça ligeiramente. Erin havia entrado na banheira com ele, seu corpo nu pressionado contra suas costas. O líquido carmesim lambia seus ombros pálidos, e seus cabelos escuros e úmidos grudavam na pele, fazendo com que o azul esverdeado impressionante de seus olhos parecesse ainda mais vibrante na penumbra. Ela não deu desculpas, sua expressão era uma mistura de devoção e uma confiança estranha e primitiva. Disseram-me que uma massagem adequada requer contato direto para transferir calor e energia, meu senhor, murmurou ela, com a voz ronronar baixo contra o ouvido dele. É mais eficaz assim. Damon soltou uma risada curta. Tenho certeza de que a aula do Riven foi muito completa. Ele estava feliz por esta não ter conhecido Elora em seguida. Claro, ele tinha autocontrole para resistir a uma delas, mas as duas juntas. Duvidava que qualquer homem em sã consciência tivesse autocontrole para ignorar aquelas duas mulheres ao mesmo tempo. Damon suspirou e permitiu que ela continuasse. Ele não a empurrou. Recostou-se, apoiando seu peso sobre ela. Não havia necessidade de exagerar em relação a uma simples massagem. Ele interpretou isso como um sinal. Seus braços esguios envolveram o peito dele, seus dedos traçando as linhas dos músculos endurecidos antes de suas mãos se moverem para os ombros dele. A massagem começou. O toque dela não era nada do que ele esperava. Seus dedos, embora ágeis, possuíam uma força surpreendente e forte que penetrava fundo nos nós de tensão que envolviam seu pescoço e suas omoplatas. Era uma pressão dolorosa e intensamente prazerosa, um poder concentrado que parecia procurar e destruir qualquer vestígio de fadiga. Ela massageava os músculos com um ritmo treinado, como se tivesse uma compreensão intuitiva de tendões e ossos. Damon grunhiu, a cabeça pendendo para frente enquanto ela desfazia um nó particularmente teimoso abaixo de sua escápula. A sensação sufocante que Aiden havia deixado nele começou a se dissipar. A combinação do sangue potente que penetrava em seus poros e o ataque terapêutico implacável de Erin foi extremamente eficaz. Ele podia simplesmente se permitir desfrutar dessa sensação maravilhosa por algumas horas. Damon fechou os olhos, esforçando-se ao máximo para se concentrar em relaxar o corpo, em vez de se concentrar na mulher nua e deslumbrante que estava colada às suas costas e que o acariciava com as mãos.
Era muito difícil, mas ainda assim possível. Assim que ele se acostumou com a situação, de repente, uma bola curva caiu sobre ele sem nenhum aviso. A mulher perigosa se moveu de costas para frente, pulando em seu colo. Damon foi pego completamente de surpresa. Num momento, os dedos dela cravavam-se impiedosamente nas veias endurecidas de seus ombros. No momento seguinte, ela o envolvia com uma graça serpentina e se empoleirava ousadamente em seu colo, ondas carmesim batendo em seu peito enquanto seu peso se acomodava suavemente sobre ele. Seus olhos verde-azulados brilhavam com travessura enquanto ela continuava a massagem como se não tivesse feito nada fora do comum, como se isso fosse simplesmente uma progressão natural das coisas. Os olhos de Damon se arregalaram com a mudança inesperada, mas ele não se afastou. Engoliu em seco enquanto se permitia um momento de indulgência, saboreando a sensação da pele macia dela contra a sua. Suas mãos instintivamente encontraram a cintura dela, seu aperto firme e firme. Isso também faz parte do tratamento? Ele perguntou, seu olhar percorrendo sua figura nua e sedutora. Um belo sorriso floresceu no rosto de Erin. Claro, meu senhor. A tensão em seu peito é mais persistente. Requer persuasão direta. Os dedos dela, agora explorando o peito dele, eram tão ágeis e poderosos quanto haviam sido em suas costas. Ele podia sentir a tensão se dissipando, substituída por uma sensação quente e formigante que se espalhava por seu corpo. Enquanto as mãos dela desciam, traçando as linhas do abdômen dele, Damon prendeu a respiração. Ele podia sentir o calor aumentando entre eles. Seu generalzinho já estava pronto para o serviço, batendo a porta há algum tempo. Ele estava prestes a perder o controle completamente. Para piorar a situação, Erin esfregou a bunda nua na ereção dele, soltando uma risadinha. Seu riso era suave e sedutor, e seu hálito quente contra o ouvido dele. Você suporta tanto, meu senhor. Talvez seja hora de você se soltar, de confiar nas mãos que buscam apenas aliviar seus fardos. Suas mãos desceram ainda mais, seus dedos traçando a parte inferior do abdômen dele. Damon prendeu a respiração novamente, apertando a cintura dela com mais força enquanto a puxava para mais perto. O líquido carmesim do banho os envolvia, e seu calor e aroma aumentavam a atmosfera inebriante. Os dedos dela dançavam pela pele dele enquanto ela lambia os lábios com uma expressão inebriante. Damon fechou os olhos, não querendo mais olhar para ela. Suas curvas perfeitas e seu corpo flexível eram muito mais do que ele conseguia suportar, especialmente quando ela estava sentada ali naquela posição, pronta para ele transar com ela até a inconsciência. Ele não era nenhum santo, droga. Era apenas um homem. Quanta contenção ele conseguia demonstrar quando mulheres faziam questão de pular nele sem roupa. Seu general se contraía de impaciência, batendo na porta sem parar, querendo simplesmente invadir. Meu senhor, por favor, conceda-me esta honra. Erin falou docemente antes de suas mãos se moverem mais para baixo, subindo e descendo. As palavras dela o atingiram com uma onda de desejo, e ele sentiu o controle se esvaindo. Sabia que deveria resistir, manter a distância e a formalidade que sua posição exigia. Não deveria se aproveitar dela daquele jeito. Mas naquele momento, com a pele macia dela contra dele e sua bunda nua em seu corpo. Droga! Foi só uma massagem com final feliz. Era mesmo necessário pensar tanto nisso? Os pensamentos de Damon disparavam enquanto as mãos dele continuavam a exploração, seu toque suave e insistente. Ele podia sentir a tensão em seu corpo se dissipando, substituída por uma necessidade crescente que exigia satisfação. Então, de repente, as mãos dela desapareceram. Quando ele estava prestes a perder o controle e ir puxá-la para baixo, sentiu algo macio e úmido lambê-lo. Os olhos de Damon se abriram de repente, um suspiro escapou de seus lábios quando a sensação inesperada lhe enviou uma descarga de prazer direto ao âmago. Erin o encarava de lá de baixo, tendo-o engolido por inteiro. Ele sentia o fundo da garganta dela o atingindo, a língua dela percorrendo todo o seu comprimento. A língua dela era quente e úmida, o toque delicado e insistente enquanto ela o explorava com uma habilidade que o deixava sem fôlego. Erin, o que você está fazendo? Ele rosnou. Ela olhou para ele, seus olhos verde-azulados brilhando de travessura e fome. Estou apenas continuando o tratamento, meu senhor. Às vezes, as tensões mais persistentes exigem métodos alternativos. As palavras dela lhe causaram um arrepio na espinha. Ver o corpo nu dela olhando para ele com aqueles olhos hipnotizantes de Mifode foi a gota d'água. As mãos de Damon encontraram o caminho até os cabelos dela,
seus dedos se enredando nos fios molhados enquanto ele guiava seus movimentos. Nublinotas, e isso aí, clã. Finalmente ele cedeu. Confesso que já estava ficando preocupado sobre a masculinidade do prota. Tudo bem ser honrado e correto, meu nobre, mas não precisa ser um monge. Agora a próxima é Aurora. Já avisando que ela é minha preferida, fé nas malucas conservadoras. O fato de não ter sido descritos nus nu, não me incomoda em nada, só de saber que realmente aconteceu já estou satisfeito. Deus vampiro mais forte. Capítulo 360. Há muito movimento, meu senhor. Quando Damon finalmente se recostou novamente, completamente relaxado e exausto, já haviam se passado várias horas e muitos finais felizes tinham acontecido e passado. Erin descansava perto, com uma expressão de triunfo silencioso. Seu corpo macio ainda o abraçava com força, o peito pressionado contra ele. Ela estava pronta para outra rodada. Damon riu baixinho e a empurrou para as costas. Vou te massagear e chega de sacanagem. Se pudesse, faria isso o dia todo, mas o tempo de relaxamento havia acabado e ainda havia muito a ser feito. Ele abriu a mensagem que Elor havia lhe enviado alguns minutos antes, o que o fez interromper os vários tratamentos de massagem. Há muita movimentação, meu senhor. Ouço os nobres falando sobre algo grandioso. Se minha informação estiver correta, os magos da cidade vão ajudar alguém amanhã. Em cerca de 10 horas, algo grandioso vai acontecer. Os olhos vermelhos de Damon se estreitaram. Um acontecimento repentino logo depois que eu dei meu cuspe neles. Coincidência? Ele riu baixinho. Bem, isso é perfeito. Me dá a oportunidade perfeita de foder esses babacas até que eles não consigam mais se recuperar. Sua mente foi para outro lugar e seu pequeno general ficou pronto para a ação novamente, mas Damon imediatamente afastou esses pensamentos. Ele se recostou na borda cristalina da piscina, pensando nos acontecimentos recentes. Sua mente estava muito mais aguçada do que sua postura lânguida sugeria. O veneno que ele deu a Aiden e aquele grupo era real, potente, devastador. Isso era inegável. Se ele tivesse mexido nele imediatamente, Aiden teria percebido. Ele teria farejado o esquema como uma víbora e desfeito o acordo antes mesmo de começar. Não, Damon sabia que não. Ele precisava de paciência. Precisava do cenário perfeito, o momento exato em que o veneno seria exposto para uso, quando os bastardos presunçosos se considerariam intocáveis. Esse seria o momento em que ele enfiaria a mão e torceria a faca. Normalmente, algo assim seria impossível. Eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo, fazendo qualquer coisa. Ele não tinha recursos para rastreá-los e descobrir suas identidades, muito menos sua localização. Damon sabia que estava exagerando, mas tinha a sensação de que, de alguma forma, poderia tornar isso possível. Considerando o momento em que tudo aconteceu, só havia um lugar onde Aiden e os outros provavelmente usariam seu veneno, dentro daquele portão do inferno. Era uma aposta. E agora as coisas tinham acontecido exatamente como ele esperava. 10 horas, murmurou Damon, esticando os braços na borda da piscina como um rei reclinado em seu trono. É todo o tempo que preciso para me preparar para o show. Ele se levantou para sair do banho de sangue, refletindo sobre muitas coisas. Quando se virou, de repente notou várias mulheres entrando e parando em seu quarto pessoal, curvando a cabeça. Essas jovens vestiam pouca roupa e tinham um olhar vazio. A única coisa em comum entre elas era que todas eram bonitas de se ver. Talvez não tão deslumbrantes quanto Erin, Katy, Aurora ou qualquer outra mulher de sua vida. Mas eram bastante agradáveis aos olhos. Hein? Damon ergueu a sobrancelha. Que diabos foi esse desenvolvimento? Meu senhor, estes escravos de sangue são para o seu prazer. Devo ordená-los que o atendam um após o outro ou você os quer todos juntos? Perguntou Erin, com sua figura nua o seguindo. Damon olhou para ela e depois para as várias mulheres bonitas. Sentiu uma dor de cabeça chegando. Certo. Primeiro, por que você não veste alguma coisa? Não se despe no futuro se eu não te despir pessoalmente. Certo. Erin sorriu e assentiu. Damon percebeu que a maneira como ele havia falado era um pouco ambígua, mas deixou para lá e não se deteve no assunto. Traga-me Kael'thon. Ele suspirou e balançou a cabeça enquanto seu olhar pousava na linha do que poderia muito bem ser bolsas de sangue sensuais, vivas e respirando. Os vampiros não tinham o hábito de se conter quando se tratava de indulgência. Erin curvou-se levemente, com os cabelos úmidos esvoaçando para a frente, enquanto respondia docemente, como desejar, meu senhor. Ela lançou um olhar rápido para as mulheres seminuas,
como se estivesse se perguntando se havia algo de errado com elas, antes de voltar a olhar para Damon. Mandarei chamar Caiotorno imediatamente. Alguns minutos depois, ela retornou com o mestre da lâmina. Quando Caiotorno entrou, a primeira coisa que notou foram os escravos. Uma expressão de desgosto passou por seu rosto. Damon, por um segundo, esperou que o sujeito o questionasse, mas ele apenas ficou indiferente ao lado e se curvou, aguardando as ordens de Damon. Damon deu um leve sorriso de aprovação. Uma espada leal era aquela que seguia ordens sem hesitar, mesmo quando essas ordens feriam suas convicções pessoais. Ótimo, disse Damon calmamente. Então leve essas mulheres para um lugar seguro e liberte-as das correntes. Em silêncio. Ninguém no salão precisa saber que elas foram poupadas. No que diz respeito a Varnix, diga a ele que eu suguei até a última gota. Caiotorno assentiu. Ele tentou ao máximo disfarçar, mas Damon percebeu que ele estava aliviado. Damon riu e abriu um portão de sangue para eles. Voltem rápido. Preciso de vocês ao meu lado, logo. Depois de resolver a pequena interrupção, Damon continuou com as coisas mais importantes em mente. Os próximos dias seriam extremamente ocupados para ele, então decidiu que era melhor cuidar de algumas coisas imediatamente. Como primeira ordem do dia, ele caminhou até a câmara principal do salão de sangue e convocou Varnix. O vampiro estava em outro lugar, mas correu imediatamente. Meu senhor, o senhor me chamou? Damon sorriu. Então, em quem eu deposito esses 2,5 bilhões de moedas de ouro? Hã? Varnix ficou completamente perplexo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.